começou? O pessoal já está assistindo a gente? Amém? Deixa o povo assistir, que quem sabe faz ao vivo, né, Marcão? É ou não é? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Está preparado, David? Amém. Eu não estou, não. O nível vai ser mais alto hoje. Tudo pronto aí, Suelen? Meus intercessores estão a postos. Leozinho, o Léo e a Leia estão aqui junto. Amém. Glória a Deus. Tem sido um momento desafiador, mas ao mesmo tempo um momento de grande oportunidade de crescimento. Que a paz esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Vocês que estão aí do outro lado da tela, em São Paulo, no Brasil inteiro, em outros lugares, nos assistindo. Quero louvar o Senhor pela sua vida, pela sua família, meus irmãos de Sergipe, né, que sempre nos acompanham, e de tantos outros lugares. Que o Senhor possa te abençoar cada vez mais, que o Senhor possa estar com você, com a sua família. Alguém outro dia me falou o seguinte: pastor, como é que você está enxergando esse tempo onde a igreja não pode se reunir? E eu disse a essa pessoa, eu falei, eu não enxerguei esse tempo ainda, que a igreja não pode se reunir. Pelo contrário, nós temos uma grande oportunidade da igreja se multiplicar cada vez mais, porque lares onde a presença de Deus não tinha muito espaço, só tinha espaço num templo, só tinha espaço quando se reuniam com tantas pessoas, às vezes desconhecidas. Esses lares agora estão sendo completamente tocados, tomados, famílias se reunindo, famílias se confraternizando, famílias compartilhando a palavra de Deus e louvores de uma forma maravilhosa. Então, irmão, meu coração, apesar de obviamente desejar estar reunido com os irmãos aqui na nossa casa, aqui que nós costumamos dizer, mas eu também tenho ficado muito feliz com os testemunhos que tenho ouvido de pais que já não se relacionavam com seus filhos há tanto tempo, de mães, de esposas, de filhos também. Esse é um tempo profético. A palavra do Senhor diz que no último tempo Deus converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. E eu quero dizer a você que é tempo de vermos esses corações de pais se converterem aos seus filhos, os filhos se converterem aos seus pais. Pais físicos, pais ministeriais, né, que são os pais na fé. Nosso coração como pastor, como pastores, também precisam se converter aos nossos filhos na fé. Avaliarmos e reavaliarmos o cuidado que temos tido ou não com os nossos filhos na fé. Os filhos na fé também se converterem aos pais. Ontem foi uma noite muito especial para mim, foi dia do meu aniversário, e eu confesso que fui muito surpreendido pelos meus filhos na fé, que junto com a minha família ali fizeram uma grande surpresa. Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram e que proporcionaram para mim um momento tão especial. Isso é sinal que a palavra do Senhor está se cumprindo, quando os filhos têm os seus corações convertidos ao Pai de forma tão maravilhosa, a ponto de proporcionar um tempo tão rico, tão poderoso em Deus, como foi aquela comemoração virtual, né? O bolo não foi virtual, amém, Martinha? O bolo foi um bolo físico e maravilhoso, do nosso Espaço Gourmet, na liderança ali da Martinha. E tantas coisas, e meu coração ficou feliz ali com a homenagem retrospectiva, parentes que não vejo há tanto tempo, com quem não tenho contato, né, no dia a dia, mas ali manifestando que tem acompanhado o nosso trabalho, seja pelas redes sociais, seja por ouvir falar. Sabe, irmão, isso é maravilhoso. Isso traz ao meu coração um desejo ainda maior de celebrar o Senhor, um desejo de exaltar ao Senhor com o meu melhor. Tem uma canção que os meninos estão tocando aqui ao fundo, que mexe muito comigo, porque não é uma música de pedir nada, é só uma música de atrair a presença de Deus. Ao final da música, o único desejo é: ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo que a verdadeira igreja do Senhor Jesus
nesse tempo precisa ter. Vem, Senhor Jesus, que a tua presença nos limpe, nos lave, nos guarde, nos envolva de uma forma poderosa. Então você que está aí na sua casa, vamos começar esse culto hoje dessa forma maravilhosa. Você aí reunido com seus familiares, eu aqui reunido com a banda, com alguns intercessores que estão aqui, porque sem oração e sem intercessão, irmão, nós não vamos chegar a lugar algum. E hoje nós teremos o terceiro e último capítulo da nossa série sobre oração, e vai ser algo poderoso. Então feche os seus olhos onde quer que você esteja, levante as suas mãos onde quer que você esteja, e juntos nós vamos cantar: ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. E que Ele venha de uma forma maravilhosa em nossos corações nessa noite. Yeah, 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 yeah. Vem, aleluia, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, oh presença de Deus, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, o Senhor Jesus, Alfa, aleluia, Ômega, Cristo. Ele está aí na sua casa, Filho, oh vem. Peça isso a Ele, você com a sua família. Oh vem, oh vem, o Senhor Jesus, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem, o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Se você pode aplaudir ao Senhor, aplauda aí onde você estiver. A presença dEle é maravilhosa, a presença dEle é gloriosa. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem uma canção que o salmista que diz, Jonas, ele diz assim, ó: porque vale mais um dia em tua casa do que 1000 dias em outros lugares. Amém, irmão? Então é uma presença do Senhor que está na sua casa, que está na sua vida, que está na sua família, e vale mais a presença dEle um dia em nossa casa. Estarmos na casa dEle um dia vale mais do que 1000 dias em todos os outros lugares. Vamos cantar essa canção? Estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos em unidade com meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. O salmista diz assim, ó: vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares.
prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, que eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, que eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Estar em tua casa, estar em tua casa é um privilégio. Poder levantar minhas mãos, em unidade com meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, que eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Eu vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, que eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, que eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Aleluia, presença de Deus, te adorar, te adorar. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você que está aí na sua casa, eu quero incentivar você a fazer algo, que você não deixe que seja apenas um culto online para você assistir, mas que cada canção, cada palavra profética que for liberada sobre a sua vida e sobre a sua família, seja compartilhada com quem aí estiver ao seu lado. Essa canção, por exemplo, que diz, olha, meu prazer é te servir, que seja uma canção cantada aí na sua casa, porque esse é o grande objetivo da presença de Deus, é que cada casa seja transformada num templo, seja transformada num lugar de habitação. Há um Deus que não quer apenas nos visitar, mas Ele quer habitar no nosso meio. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela diz o seguinte, que nós temos tudo o que nós precisamos para vencer na batalha. Nós temos a espada, nós temos o escudo, a fé e a palavra do Senhor. E se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá em Efésios 6, a armadura de Deus, e você vai poder descobrir tudo aquilo que está à sua disposição para vencer a batalha, em nome de Jesus, amém? Veja se tem alguém aí próximo de você, da sua casa, e diga para essa pessoa, você tem tudo o que precisa, você tem tudo o que é necessário para vencer a batalha, em nome de Jesus, amém? Os principados e potestades eu vencerei, e se vier a enfermidade
vencerei, porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte e fez muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte e fez muito mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Quando vier o dia mau, eu vencerei o vento forte, a tempestade, eu vencerei. E se vier a enfermidade, eu vencerei os principados e potestades, eu vencerei. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte e fez muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte e fez muito mais que vencedor. Em Deus eu sou 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 muito mais que vencedor. A fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte e fez muito mais que vencedor. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Meu Deus é forte, venceu a morte e fez muito mais que vencedor. Em Deus eu sou 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 muito mais que vencedor. Em Deus, aleluia. Aleluia, você é mais do que vencedor por aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então creia, irmão, creia. Por mais que a situação seja difícil, por mais que as adversidades venham, creia que em Deus você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Segura um pouquinho aí agora. Nós estamos aqui corrigindo algumas situações técnicas aqui, amém? Enquanto isso, vá falando para quem está perto de você aí: em Deus você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Agora sim. Agora veio, né, Léo? Tudo certo aí? Vamos seguir? Aleluia. Tem uma canção que diz que o Senhor é aquele que faz grandes coisas. E nós queremos declarar essa canção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor, ainda que alguém tente dizer o contrário, Ele é o Senhor dessa terra, Ele é o Senhor dessa nação, amém?
és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz para o cansado. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o rei desta terra, Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Sim. Tu és a luz, esperança para os cansados. Tu és a paz Os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia, sim. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declarei dentro da sua casa. Ninguém é como o nosso. Lembre-se
Lembre-se de alguém que esteja enfermo agora e declare: ninguém é como nós. Lembra aquela situação que está te afligindo e declare: ninguém é como nós. Lembra das correntes que tentem te prender. Ninguém é como nós. Quando a angústia e a depressão tentam te pegar, ninguém é como nós. Quando aquele ataque de ansiedade tenta chegar, ninguém é como nós. Quando a síndrome do pânico tenta vir, ninguém é como nós. Quando o medo tentar te paralisar, ninguém é como nosso Deus. Oh, aleluia! Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ei, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui. Aleluia. Yeah. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é apenas uma canção, irmão. Eu não canto canções como essa apenas como uma canção. Há uma declaração profética entre o céu e a terra. Você é o maior profeta dentro da sua própria casa. Eu tenho vivido isso com a minha esposa, pastora Ana, com as minhas filhas. Há momentos em que, como o salmista diz, precisamos conversar com a nossa própria alma. O salmista diz o seguinte: ei, minha alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? O salmista dá uma declaração muito direta para a própria alma, para as próprias emoções, para as vontades, para o lugar que manda comando para as nossas ações. Ele diz assim: confia em Deus, espera nele, aleluia. Confia em Deus, espera nele. No Salmo 37:4 ele faz uma declaração: deleita-te, ou seja, descansa, fique folgado no Senhor. Espera nele, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E há um segredo em Deus para que ele satisfaça o desejo do nosso coração. Basta os nossos corações estarem alinhados com o coração do Pai. Porque ninguém é como o nosso Deus. Oh, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Eu estava falando para o pessoal aqui antes de nós começarmos que eu sinceramente não vejo diferença, irmão, quando estou cultuando ao Senhor, de ter uma plateia física ou de estar sozinho. Porque os maiores momentos, os momentos mais intensos, de maior revelação e de maior presença de Deus, têm acontecido entre quatro paredes, no meu quarto, quando eu estou sozinho com o Senhor. Quarto, eu mandei hoje um devocional para eles dizendo isso. O quarto é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar onde não chamamos todo mundo para ir. Precisa ter relacionamento. Então, para saber que ninguém é como o nosso Deus, é necessário ter relacionamento com Ele.
E quando temos relacionamento com Ele, não nos preocupamos com o público, não nos preocupamos com plateia, porque sabemos que o tempo todo os olhos do Senhor estão contemplando os fiéis da terra. Você é um desses que os olhos do Senhor estão contemplando. Amém? Eu quero ter oportunidade com você de compartilhar uma palavra para nós semearmos. Amém? Então você que está na sua casa, aproveita para poder se movimentar aí. Deve estar aparecendo, ou vai aparecer um QR Code para você, um QR Code. E aí, se você aproximar a câmera do seu celular, já vai ter todas as informações sobre a conta da igreja, como é que você faz para contribuir, para que esta obra continue avançando. Outro dia alguém me disse assim: pastor, mas como é que fica as pessoas que acham que pelo fato de não estarem vindo ao culto presencialmente, elas não têm mais responsabilidade com a igreja? E eu disse: olha, na verdade, tais pessoas já não têm responsabilidade em ser igreja, mesmo quando estão frequentando um culto público. Porque quem tem responsabilidade em ser igreja entende que assuntos financeiros é para quem é discípulo, irmão. Quem é seguidor vem atrás do pão e depois vai embora para casa sem ter vínculo, sem ter relacionamento. Mas quem é discípulo, quem é igreja, entende que tudo isso que nós estamos fazendo aqui tem um custo para ser mantido. E eu costumo falar aqui para os membros da nossa igreja que eu não fantasio muito essa questão de contribuições. Eu entendo que suprir as necessidades da casa é uma responsabilidade de filho maduro. Então você que tem entendido o propósito, você que tem entendido a necessidade de manter esta casa funcionando, não deixe que esse tempo de afastamento, de distanciamento físico, se torne um tempo de distanciamento social, de um tempo longe da comunhão. Então, com ou sem envelope, e aqui na igreja nós temos um envelope que não tem nem identificação, não tem nome, não tem quantidade, porque entendemos que há um Espírito Santo que nos conduz a relacionamento, aliança e generosidade. E não tem a ver com a quantidade da oferta, tem a ver com a qualidade da oferta. Veja que Deus, Ele não avalia em primeiro lugar, em primeira instância, a oferta. Ele olha para o ofertante. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de João, no capítulo 12. É um texto conhecido, Mateus também fala sobre esse texto, Lucas também fala sobre esse texto. Eu escolhi o Evangelho de João para falar a respeito desse texto, porque aqui ele dá nome. João, ele traz um evangelho mais pessoal, né? Ele gosta de dar nomes. E no capítulo 12 fala sobre um texto bastante conhecido. Na verdade é em Mateus e em Marcos, né, que fala sobre o evento, a situação de Betânia, da mulher que derramou um ano, vou repetir, 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. Como assim, pastor? Dá uma olhada. 6 dias antes da Páscoa. Então provavelmente por esses tempos que nós estamos vivendo, porque não há acasos na Bíblia, amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Então vocês estão aqui comigo, e você que está em casa, repita assim, ó: oferta tem a ver com relacionamento. Onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Ou seja, ele tinha já um relacionamento com essa família, com Lázaro, com Marta, com Maria. Prepararam ali um jantar para Jesus, ou seja, era um momento preparado para que houvesse honra. O jantar foi preparado especialmente para ele. Marta ajudava a servir, para variar. Amém, Martinha? Ô, glória. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume
muito caro. Olha, irmão, eu tenho dito aqui nos nossos treinamentos de liderança que não há nada na Bíblia que não seja importante, cada ponto, cada vírgula. É por isso que está escrito que aquele que acrescentar um ponto ou uma vírgula vai ter grande problema, porque cada ponto, cada vírgula, cada palavra dentro do texto bíblico tem uma importância muito grande. Então, quando a Bíblia vem e traz um adjetivo aqui, dizendo que o objeto perfume era muito caro, é porque a Bíblia está querendo chamar a nossa atenção para um nível de honra que seria oferecido a Jesus. O jantar ali já era um nível de honra, mas haveria então um nível ainda muito maior de algo que era muito caro. Mas vamos ver por que ele era muito caro. Ele era feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Então é um texto, irmão, muito grande, que dá possibilidade de uma grande ministração, mas nós vamos concentrar em algo aqui. Perceba, a Bíblia diz que o perfume era muito caro, e ele não era só muito caro porque ele custava 1 ano de salário aproximadamente de um trabalhador. Ele era muito caro porque ele era muito precioso para a dona dele. Ontem eu ganhei perfume de presente, e quando a gente ganha um perfume, Kelinho, que a gente gosta muito, então eu não sei se você é assim, mas antigamente não tinha esse bico especial, né, que é o spray, né? Tem um sprayzinho que aí você dosa melhor. Antigamente era aberto, né? Então rosqueava a tampa e era aberto. Então o que a gente fazia? A gente ia lá e colocava o dedinho. É isso ou não é, Marcão? Colocava o dedinho, e aí o dedinho ficava perfumado. Aí você vinha com o dedinho e um aqui, o outro do outro lado. E quanto mais precioso o perfume, quanto mais forte o perfume, mais a gente tinha cuidado, Gu. Então não só a gente passava aqui, passava ali, mas toda hora ficava cheirando o dedinho. Então a gente entendia que aquele negócio ali era tão precioso que não podia acabar logo. Por quê, Léo? Porque ele deveria ser usado num momento muito especial. Mas eu lembro que em algumas oportunidades a gente dava uma exagerada no perfume, na dose do perfume. E quando, Damiana, a gente estava chegando no lugar, alguém já dizia: é o Douglas que está chegando. Por quê? Porque quando chegava no lugar, o perfume que até então era só meu, ele começava a exalar e tomava o lugar. E provavelmente alguém que chegasse depois não ia perceber o perfume em mim, perceberia o perfume no ambiente. Aquele não era mais o perfume do Douglas, não era mais o Douglas que estava cheiroso, era o ambiente que estava cheiroso. Isso nos revela algo poderoso sobre a oferta de um verdadeiro adorador. A oferta de um verdadeiro adorador não perfuma apenas o próprio adorador. A oferta de um verdadeiro adorador, quando derramada aos pés de Jesus, perfuma toda a casa. Veja que a minha e a sua oferta, meus dízimos, seus dízimos, as nossas contribuições voluntárias, dadas com o coração aberto, porque ninguém obrigou Maria a derramar o perfume diante de Jesus. Ela fez porque ela olhava para Jesus e via que Jesus era mais precioso do que o perfume que ela estava derramando aos pés dele. Então quando ela derrama aquele perfume aos pés dele, o aroma que foi espalhado por toda a casa não tinha mais a ver só com ela,
tinha a ver com o ambiente todo, tinha a ver com o Jesus todo. Isso incomodou os discípulos. João diz que Judas ficou incomodado. João está aqui narrando um fato que já passou, ele é um narrador aqui. Mas Mateus e Marcos, quando a gente vai ler, eles dizem o seguinte, que os discípulos, Mateus diz, os discípulos se incomodaram. Marcos já diz que todos os que estavam à volta começaram a se entreolhar. Por que isso? Porque aquilo não era um gesto comum. Aquilo era um gesto de muita extravagância. Mas vai justificar isso para quem entendia que Jesus era mais precioso do que um ano de trabalho. Você não consegue justificar no coração de alguém que tem generosidade, que tem amor, que tem honra dentro de si para com Deus e com a sua casa. Você não consegue justificar. Alguém vai dizer, não, você é louco, você vai dar esse valor de oferta. Não, você está doido, você vai dar esse dízimo. Porque dar dízimo de R$100 talvez não seja tão difícil, talvez, porque estamos vivendo tempos complicados. Talvez não seja tão complicado. Mas e quando eu vou entregar dízimo de 100 mil? Não precisa nem chegar, Léo, no 100 mil. Se eu vou dar dízimo de 1.000, alguém vai falar assim, mas você está doido, você vai dar R$1.000 para a igreja. E esse era o sentimento dos discípulos. Coraçãozinho até acelerou. E o camarada que cuidava do saco de dinheiro ficou mais doido ainda. E aí você fala, mas por quê? Porque não seria entregue em espécie. Porque se fosse colocado dinheiro em espécie na sacolinha, ele poderia pegar, porque era ladrão. Mas com perfume não tem como pegar. Ei, irmão, a Bíblia diz que a oferta que entregamos diante de Deus, ela sobe ao Senhor como oferta de cheiro suave ao Senhor. Essa oferta de cheiro suave o homem não pode colocar a mão, não pode pegar. E ainda que ele tente ser ladrão e salteador, a oferta que você ministra na casa de Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com o homem, tem a ver com o seu coração em honra ao Senhor. E aí o perfume enche a casa, enquanto essa casa continua aberta, enquanto as contas continuam sendo pagas, enquanto nós continuamos investindo na casa de Deus, o perfume da generosidade, o perfume da honra, o perfume de um coração adorador continua enchendo a casa. Então nessa noite eu não quero coagir você, é fruto de um coração amoroso, de um coração de honra. Nós não colocamos aqui nessa casa o nome e nem um campo sobre o valor. Por quê? Porque eu não sou capaz, irmão, como homem, não sou capaz de sentir o aroma da oferta que você vai ministrar ao Senhor. Mas Deus pode sentir, Ele pode sentir, é algo pessoal. Então você que quer fazer isso nessa noite, você que deseja fazer isso nessa noite, você que deseja colocar a sua oferta como um perfume maravilhoso diante de Jesus, separa o melhor que você tem aí e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu e minha família temos vivido a verdade do que é oferecer tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor. Não porque o Senhor precisa do meu dinheiro, mas porque o Senhor se sente honrado pelo perfume que temos depositado diante do Senhor. Nós queremos te agradecer, queremos celebrar ao Senhor, queremos glorificar ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Você que já teve essa oportunidade aí na sua casa, alguns que estão aqui também, de celebrar o Senhor com a sua oferta. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro e último capítulo da nossa série de mensagens sobre a oração. E você que tem oportunidade de pegar a sua Bíblia aí em casa,
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro depois de João que nós lemos. Eu gosto muito da ideia do livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Eu estava estudando outro dia e alguém escreveu Atos de Jesus por intermédio do Espírito Santo. E alguém acrescentou, então, podemos dizer como Atos na igreja de Jesus, ou por intermédio da igreja de Jesus, na atuação do Espírito Santo. Seja lá como for, Atos dos Apóstolos é um dos livros da Bíblia que eu creio piamente, Léo, eu creio concretamente, fortemente, que ainda está sendo escrito. Cada vez que eu e você nos posicionamos para sermos verdadeiros cristãos, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, então nós estamos contribuindo para que Atos dos Apóstolos continue sendo escrito. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos diz assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Eu estou lendo na Bíblia da linguagem de hoje, é essa que está aí ou está diferente? Não tem problema, se tiver na sua casa alguma outra versão, não tem problema. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Veja que isso era uma ação política. Eu vou começar a ler de novo, para nós entendermos o contexto, que é muito atual, amém? Por essa época, que época? Se nós lermos o capítulo 11, antes, se nós lermos o 10, nós vamos conversar um pouco sobre Cornélio, centurião. No 11, a gente começa a ver discurso de Pedro e também a morte de Estevão. E a partir da morte de Estevão, uma grande perseguição se desencadeia na igreja. Crentes sendo presos, mortos, perseguidos. E o efeito colateral disso é que ao invés da igreja ser paralisada, ela começa a crescer e expandir de uma forma poderosa, igual está acontecendo agora, irmão. E não vai ter culto. Lógico que vai ter. A diferença é que ele está muito mais espalhado hoje. A presença de Deus está tomando ainda mais proporções. Ao invés de eu estar falando aqui para um grupo de 200 pessoas, eu estou falando para um grupo que não dá para calcular no Brasil e no mundo. E enquanto esse vídeo continuar ativo, as pessoas têm acesso e continuam ouvindo nas suas casas, celebrando ao Senhor. É mais ou menos isso aqui, ó. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo. 16 pessoas para um homem, vai vendo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor, em algumas versões com intensidade, por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente,
apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi segundo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente, e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta, e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para o outro lugar. Pai, essa é a tua palavra. Eu sinto que há uma presença poderosa do Senhor nesse lugar. Eu sinto que o Senhor quer romper aqui com grande poder e grande revelação. Não me deixe falar nada que não esteja de acordo com a tua palavra. Me conduza nesse tempo para que cada casa que esteja conectada nesse culto hoje possa ser cheia da tua presença e possamos entender o grande poder que há na oração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, nós falamos desde o início aqui, desde o primeiro capítulo, que oração tem a ver com relacionamento. Oração não tem a ver com reconhecimento humano, mas tem a ver com relacionamento com o divino. Jesus nos ensina, antes de começar lá em Mateus, a nos ensinar a oração do Pai Nosso. Ele recomenda e ele diz assim: não faça como os hipócritas que vão para as praças e levantam as suas mãos e começam a falar bem alto, a fim de serem reconhecidos pelos homens. Então o problema não está na oração de pé, não está em orar alto, está no objetivo do coração de querer ser reconhecido pelos homens, por causa das palavras bonitas. A oração nunca teve a ver com palavras bonitas, tem a ver com palavras sinceras. A Bíblia diz que há um tipo de coração que o próprio Deus, mesmo sendo poderoso, mesmo podendo todas as coisas, Ele não consegue resistir. É um coração quebrantado, é um coração arrependido. Então vem Jesus e diz: olha, já que vocês querem aprender a orar, eu começo dizendo que a oração tem a ver com paternidade. Paternidade é relacionamento. Então, Pai Nosso. E a oração da igreja não é uma oração individualista, porque o Pai não é meu na oração, o Pai é nosso.
O cristão precisa entender, e a igreja precisa entender, que cada vez que oramos e nos relacionamos com Deus, as nossas atitudes mudam, e quando as nossas atitudes mudam, então nós santificamos o nome do Senhor. E como é que eu santifico um nome que já é santo? O nome de Deus, que é santo no céu, ele começa a ser santificado na terra através de homens e mulheres que entendem o que é o relacionamento com Deus, que entendem que no seu dia a dia, no seu trabalho, quando a mulher está ali ou o homem está ali na cozinha preparando o alimento e glorificando o Senhor, porque o alimento está na sua casa, então dá graças a Deus pela provisão, dá graças a Deus pela comida. Então essa atitude santifica o nome do Senhor no lar. Aquele profissional que não chega atrasado, aquele profissional que não toma o tempo do seu patrão com distrações na internet, fazendo outras coisas, mas é fiel no seu trabalho, esse profissional está honrando e santificando o nome do Senhor através da sua conduta. Quando estamos num coletivo, seja no ônibus, no metrô, seja lá onde for, e honramos ao Senhor ali, então o nome dele está sendo santificado. E depois Jesus diz: venha o teu reino. O que significa isso? É trazer aquilo que está fixado no céu, a santidade de Deus, a presença de Deus, a honra ao nome do Senhor, que está sendo declarado todos os dias por anjos, por querubins e serafins em glória lá no céu. Isso nós podemos trazer na terra. Então que venha o teu reino, assim na terra como é feito aí no céu. Jesus ensina uma oração aos seus discípulos, e essa oração começa a tomar proporção, e então em Atos dos Apóstolos vem a igreja, e no capítulo 2, que é linha de Atos dos Apóstolos, essa igreja se reúne em aproximadamente 120 pessoas no cenáculo. E eu tenho dito aqui na igreja que o cenáculo, Léo, não tem a ver com um espaço de templo. Cada casa tinha uma espécie de cenáculo. Cada casa lá em cima, num terraço, Jonas, era como se fosse um cenáculo. Era um espaço onde as pessoas usavam para comer, para se alimentar, porque dentro da casa era muito quente, e juntava que aquele fogão a lenha, não havia gás encanado na época, amém? Então aquele fogão a lenha que gerava uma temperatura ainda maior dentro de casa, ficava quase impossível no sol do meio-dia ficar dentro da casa. Então as pessoas ficavam esperando lá em cima, e aquele cenáculo, aquele espaço, aquele terraço se tornou um lugar de comunhão. Então a primeira igreja nasce nessa linha de comunhão. Eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na semana passada, no domingo, nós falamos sobre 3 elementos do ciclo perfeito que geram um relacionamento com Deus: oração, a palavra e a fé. Agora nós estamos no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja no meio de uma perseguição tremenda, e eu quero que você e eu meditemos juntos, porque o capítulo 12 começa dizendo o seguinte: o apóstolo João foi martirizado à espada. Pastor, você está dizendo que um homem que andou com Jesus, você está dizendo que um homem que viu tantas coisas, a transfiguração, ele viu Jesus se mover em milagre, ele viu Jesus se mover de uma forma tão tremenda, que ele renunciou à própria vida para seguir Jesus. Quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele teve, eu compartilhava com a Martinha ali antes de começar o culto, ele teve a obediência simples, irmão. Você vai poder ver sobre a obediência simples no livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, né, o nome do rapaz. Ele fala sobre a obediência simples. O que é essa obediência simples? Eu e você somos pessoas muito inteligentes, graças a Deus. Mas às vezes essa nossa inteligência, ela contrapõe a obediência. Porque quando recebemos um direcionamento de Deus, ou do nosso líder, então a nossa mente ela não começa a ser colocada para obedecer em primeira instância. Ela começa a ser colocada para questionar em primeira instância. Não, eu preciso saber se isso faz sentido. Eu preciso saber se isso vem de encontro ao meu ponto de vista. Eu não estou dizendo que nós não temos que pensar, irmão, porque crer também é pensar.
Ordens absurdas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, elas não devem ser obedecidas, seja de mim ou seja de qualquer outro líder. Mas o que eu estou dizendo para você é que quando identificamos que a palavra é de Deus, nós precisamos obedecer de forma simples. Se a palavra é de Deus, eu simplesmente obedeço. Os discípulos de Jesus, eles vieram nessa pegada de obediência simples. A Bíblia diz que Jesus lá atrás, no início dos evangelhos, ele passou e disse, por exemplo, para Mateus, um coletor de impostos: ei, me siga. Não há ali nenhum registro, nenhum momento de uma afronta, de um confronto, de um questionamento. A Bíblia diz que ele, deixando a coletoria, seguiu Jesus. João também vinha dessa linha como pescador, junto com seu irmão Tiago: ei, me siga. Então eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles viram, Léo, coisas tremendas, vivenciaram experiências maravilhosas, como as experiências que nós temos vivenciado, e experiências mais profundas, porque, oh, aleluia, esse é o diferencial de um discípulo, irmão. O discípulo foi chamado para o profundo, o discípulo não foi chamado para o raso, o discípulo não foi chamado para o momento da bonança, o discípulo foi chamado para o momento da adversidade. A prova de que o discípulo é discípulo é que quando vem a afronta, quando vem o confronto, quando vem a perseguição, ele não desiste. Ele diz: eu estou com o Senhor, quer na vida, quer na morte, porque eu sou discípulo do Senhor. Então eu não creio que tudo o que está acontecendo no nosso tempo é para a destruição da igreja. Eu creio que há uma grande peneira de Deus sendo passada para separar trigo do joio, para separar discípulos de seguidores que só querem pão. A verdadeira igreja de Jesus se manifesta diante da perseguição como alguém que tem posicionamento. Então talvez pudéssemos questionar agora, como é que pode, já nos primeiros versos do capítulo 12, a Bíblia dizendo que um dos discípulos mais chegados de Jesus havia sido martirizado à espada. Mas por que não foi livre? Por que ele não conseguiu escapar? Uma morte sangrenta, uma morte política, para dar vazão e para dar voz e para dar popularidade diante do povo. Queria voto, queria popularidade. Então vamos martirizar aqueles que os judeus querem, aquele que a religião não aceita. A religião tem uma grande dificuldade de aceitar o verdadeiro seguidor de Jesus, porque onde a religião prega prisão, nós pregamos liberdade. Porque onde a religião prega ódio, nós pregamos o amor, porque Jesus Cristo é amor, Deus é amor. Porque onde a religião prega manipulação, aquele que é discípulo de Jesus prega a luz, prega a revelação, prega que se buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, Ele vai se permitir encontrar. Ele diz: eu serei achado de vós. A religião então, ela quer submeter Jesus a um grupo seleto de pessoas. Não, esses aqui são os mestres da lei, esses aqui são os principais dos sacerdotes. Mas Deus não quer isso. O discípulo de Jesus quer tornar a presença de Deus cada vez mais acessível para as pessoas. Então a religião fica nervosa, brava, indignada com isso, e quer se contrapor, e quer matar. E João vivenciou isso, ele foi martirizado por conta disso. A Bíblia diz, então, Herodes viu que esse negócio funcionava. O povo judeu aceitou muito bem isso. Os sacerdotes, os religiosos, os fariseus aceitaram muito bem isso. Então, se eles aceitaram muito bem, e foi uma atitude que visivelmente foi boa e gerou popularidade, não importa se é legal, não importa se é moral, não importa se é legítima, o que importa é que ela é politicamente correta. Vamos então aprisionar Pedro. Alguém disse, então já resolva, ele é o líder desse segmento, ele é o líder dessa revolução, ele é o líder dessa igreja que nasceu, então já mate. Não, mas nós não podemos matar assim.
Alguém que é líder, alguém que é relevante, precisa ter uma morte pública, precisa ter uma morte que vai movimentar, que vai atrair a mídia. Então vamos prendê-lo e esperar a hora certa para ele morrer. Só que nesse momento, irmão, foi acionada a igreja do Senhor. Nesse momento, aquilo que era restrito a alguns discípulos, no momento da perseguição, no momento da luta, a igreja se levanta de uma forma poderosa. A igreja se responsabiliza, eles se reúnem. A Bíblia diz, muitas pessoas estavam reunidas. E aí ela fala, Martinha, sobre o que eles estavam fazendo. Ali já não estavam mais na comunhão simplesmente, não estavam mais se preocupando com o partir do pão, mas eles estavam num dos alicerces de uma igreja verdadeira, num dos alicerces de uma igreja bíblica. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em oração e que eles oravam fervorosamente. Deixa eu falar para você, não é uma oração de gemido, não é uma oração de cochicho. Eles oravam para valer. E talvez a oração deles fosse: Deus, nós estamos aqui orando em nome de Jesus. Nós aprendemos a orar em nome de Jesus. Nós vimos o que aconteceu com João. Nós sabemos que muitas coisas o Senhor reserva para a sua soberania. Pessoas que partiram, pessoas que morreram, pessoas que o Senhor recolheu. Nós sentimos a falta, nós oramos por ela, nós sentimos saudade, nós sentimos tristeza, mas nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar de clamar. Deus, nós sabemos que João combateu o bom combate, nós sabemos que ele foi até o final, mas ele não te negou, ele não te abandonou, ele não virou as costas, ele não deixou de congregar, ele não fez isso, porque ele era discípulo do Senhor. Então nós estamos aqui orando, Deus, porque Pedro foi preso. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com ele, mas o nosso papel é orar, o nosso papel é clamar. Nós estamos aqui clamando porque cremos que o Senhor pode responder. E eles continuavam orando, continuavam clamando, mesmo sem saber o que ia acontecer. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos terríveis, mas o que nós não podemos é parar de orar. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e ele diz: orem sem parar, orem sem cessar. Se ainda está com problema na sua família, creia, continue orando, a vontade de Deus vai prevalecer. Mas o meu papel e o seu papel é seguir orando. Oremos pelas nossas autoridades, oremos pelo nosso país, oremos pelas nossas famílias, oremos pela nossa igreja, porque o nosso papel é orar. A oração de um justo pode e muito em seus efeitos. A Bíblia diz, eles continuavam orando, eles perseveravam na oração, não tinham resposta. Pedro foi preso, Léo, num lugar muito complicado. Imagine vocês, 16 soldados romanos cercando ele, e 2 desses 16 estavam ali, um do lado e um do outro. Pastor, por que isso? Porque essa era uma época em que a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, eram considerados homens e mulheres de alta periculosidade, mesmo sem portar nenhuma arma. Eles não tinham um aparato bélico ali, eles não tinham um poder de armas, mas eles eram considerados muito perigosos, porque passavam horas orando, para alguns minutos realizando milagres. Porque mesmo pessoas com um nível intelectual muito elevado, como os escribas da época, porque mesmo soldados romanos fortemente armados, não conseguiam fazer frente a pescadores, homens simples, com um nível de unção extraordinário, que colocavam, oh aleluia, colocavam as mãos nas pessoas e elas eram curadas, colocavam a mão sobre endemoniados e eles eram libertos. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está levantando uma igreja nesse tempo, que é uma igreja bíblica, que acredita que a palavra do Senhor é verdade ainda nesse tempo,
que pode orar e as pessoas serem curadas, que pode orar e demônios serem expulsos, pela autoridade que existe no nome de Jesus e pelo relacionamento que temos com Ele em oração. Eu estou dizendo, a palavra de Deus é real, ela não vai passar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os discípulos eram considerados homens de alta periculosidade, mas hoje em dia, nós que servimos a Deus, que somos igreja do Senhor, temos perdido a nossa autoridade, porque queremos gerar reforço na alma das pessoas, porque não pregamos mais um evangelho contra o pecado, porque hoje a palavra pecado parece que não pode mais ser falada, agora é erro. Não, você cometeu um erro, porque afinal de contas você é humano, errar é humano. Ei, irmão, mas a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, e continua sendo do diabo, mas para isso se levantou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A igreja de Jesus precisa continuar se levantando no Brasil e no mundo para dizer que Jesus se levantou para desfazer as obras do diabo. Então nós seremos conhecidos como pessoas de alta periculosidade, não por sermos terroristas, não por sermos pessoas ofensivas, mas sermos pessoas verdadeiras, pessoas que dão testemunho, pessoas que vivem o caráter de Deus impresso dentro de nós todos os dias. Essa é a igreja do Senhor. Marido que é realmente marido de uma só mulher, filho que honram os seus pais, líderes que honram o nome de Jesus e que continuam orando, não importa o que aconteça, não importa o nível de guerra, não importa o nível de tribulação, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos buscando, seguimos crendo, porque sabemos a quem estamos orando. Aleluia. A Bíblia diz que no auge da oração dessa igreja, de repente, esse é o termo, Léo, de repente, sem prévio aviso, é como se alguns de nós que estamos aqui em intercessão, na mídia, os músicos, somos em poucas pessoas aqui, mas esse de repente é mais ou menos assim, gente, é sem prévio aviso, sem uma preparação muito elaborada. De repente, a igreja está aqui orando, mas lá do outro lado está tendo resposta. Ei, você está aqui hoje, ou talvez esteja aí na sua casa, orando, sem saber o que está acontecendo, mas lá do outro lado, a pessoa por quem você está orando, Deus está começando a mover, e está começando a trazer resposta. A única ordem que tem então nesse momento é: não pare de orar. Você pode não estar vendo, mas Deus é um Deus que responde à oração dos seus filhos. Foi de repente. A Bíblia diz que de repente, no meio daquela prisão, daquelas cadeias que o prendiam, uma grande luz tomou conta do lugar. E quando aquela luz toma conta do lugar, Pedro desperta. Talvez Pedro estivesse ali adormecido, ele ia morrer no dia seguinte. Havia ali uma sentença de morte para ele. Ei, você vai morrer, não tem jeito. A escuridão da sentença de morte é terrível. A escuridão da sentença da enfermidade é terrível. Mas enquanto há uma igreja orando, Marcão, os céus estão se movimentando para mudar sentenças. Enquanto há uma igreja orando, o mundo espiritual está se movimentando para mudar sentenças. É amanhã que você vai morrer, então você está na escuridão das prisões. Mas de repente uma luz invade a prisão. De repente aquele que estava em trevas começa a ver o sobrenatural de Deus acontecer. De repente aquele que estava em trevas despertou da depressão, despertou da tristeza, despertou da aflição. A Bíblia diz então que ele ouve uma voz e o anjo diz: levanta. E quando ele ouve a voz do anjo e atende a voz do anjo, as cadeias que o prendiam começam a cair. É noite das cadeias caírem, é
É noite das cadeias que te prendem caírem por terra, através do poder da oração, através da resposta que Deus dá a todo aquele que ora. As cadeias caíram e a voz que ele ouve é: me segue. As sentinelas que estavam ali guardando não conseguiam acordar mais, estavam num sono profundo. Porque o seu inimigo está esperando que você desista. E deixa eu te falar uma coisa: por que a igreja precisa orar, irmão? Porque há momentos que quem está passando por uma grande luta, há momentos que quem está passando por uma grande tribulação, quem está aprisionado numa situação, não consegue ter forças para levantar, não consegue ter forças para reagir, não consegue ter forças para buscar. Mas quando Deus levanta uma igreja que ora, irmão, a nossa fé conectada, aquilo que concordarmos aqui na terra, aquilo que ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Então mesmo aqueles que estão aprisionados sem forças, de repente vão receber o toque do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, você em qualquer lugar do Brasil que está me ouvindo, de repente, por maior que seja a sua prisão, por maior que seja a sua situação, de repente a presença de Deus vai invadir a sua casa, vai invadir a sua alma, vai invadir os seus negócios, vai invadir a sua vida e vai despertar você para uma liberdade em Cristo Jesus. Eu preciso pousar o avião, amém? Chegará o dia onde eu vou pregar 3 horas e está tudo certo. Nós estamos num toque de restrição aqui em São Paulo, a partir das 20 horas. Mas antes de eu terminar essa palavra, eu preciso te ajudar a dar glória a Deus aí na sua casa, aqui, se vocês quiserem. A Bíblia diz que havia uma serva. Não era alguém da família, era uma serva. Mas a Bíblia também diz que a unção virá, a promessa virá sobre você, sobre os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos mais o Senhor chamar. O profeta Joel escreveu que até sobre os servos, nos últimos dias, viria a unção. Rode, que era uma serva que estava ali junto com aquelas pessoas, que acompanhava a oração. Não diz que ela era uma discípula, diz, ela era uma serva. Os discípulos continuavam orando, continuavam ali concentrados orando. Mas uma serva, alguém que não foi classificada como discípula, que não andou com Jesus, que não tinha o mesmo nível de intimidade, mas que estava no lugar, que estava acompanhando tudo o que acontecia. Essa menina ouviu uma voz do lado de fora, a serva, e ela correu. E quando ela chega na porta, ela identifica que a voz era muito parecida com a voz de Pedro. E ela identificou, e a Bíblia diz que ela ficou tão animada, tão estarrecida, como alguns de nós, que ao ganhar um presente, aquele que a gente sempre sonhou, fica tão bobo que não consegue ter uma reação. A reação dela foi antinatural. Foi, ao invés de partir para abrir o portão logo e trazer Pedro, ela voltou lá dentro para poder falar para o pessoal. Sabe o que eu entendo aí, irmão? A serva entendeu o seguinte: ei, vocês ainda estão orando, e vocês nem pararam de orar, vocês continuam orando, mas a oração de vocês já foi respondida. Vocês continuam orando, mas a resposta já está aí na porta. Pode mudar o foco agora, para de pedir e começa a agradecer, porque a resposta está aí na porta.
Ei, irmão, é o que Deus faz e vai fazer nesse tempo. Antes mesmo de você parar de orar, a resposta vai bater na sua porta. Quando o Senhor restaurou a sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso eles estão felizes. De sorte que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, tão alegres que os nossos olhos mal podem contemplar a resposta do Senhor em oração. Rode voltou para dentro e diz: ei, vocês não estão entendendo, lá fora a resposta já está acontecendo. Neste tempo difícil que nós estamos vivendo, a resposta do Senhor já está batendo aí na sua porta. Apenas creia e continue orando. Eles ficaram abismados, falando para a menina: você ficou maluca, você está doida, porque o homem está cercado por um esquema de segurança que não tem como ele escapar. É humanamente impossível ele escapar. Deixa eu falar, pode ser humanamente impossível você escapar dessa situação que você está vivendo, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. É tempo da igreja acionar o Deus do impossível. É tempo de nós crermos que se na nossa frente não for aberto o mar, Ele é Deus para nos fazer andar sobre as águas. Não pode ser Ele. Talvez você tenha visto o anjo dele. Sabe, irmão, alguns de nós aqui tentamos explicação para um milagre. A gente quer explicar racionalmente o que não se explica racionalmente. Acredite, tome posse, celebre, porque o que vai acontecer na sua vida neste tempo é sim um milagre do Senhor. É algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiram ao coração do homem, mas Deus está preparando para quem o ama. Discípulos que amam ao Senhor têm suas orações respondidas. O sofrimento do discípulo é didático, irmão. Nós aprendemos no sofrimento, nós crescemos no sofrimento, nós amadurecemos no sofrimento, somos forjados no sofrimento. E independente se pela espada, pela lança, qualquer situação que tentar vir contra nós, nós não deixaremos de orar, clamar, buscar ao Senhor, porque sabemos a quem temos orado. Eu quero glorificar o Senhor pela sua vida. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida. Foram 3 domingos falando a respeito da oração. E se mesmo com 3 capítulos a respeito da oração, onde nós começamos no básico e estamos concluindo falando sobre uma oração intercessória, a oração pelo outro, a oração com o outro, a oração sem egoísmo, a oração altruísta, a oração sempre pensando no bem comum, no bem do outro. Se com tudo isso você ainda não entendeu o objetivo de falarmos sobre a oração, então eu quero fazer um convite para você, para experimentarmos juntos o poder da oração. Quando falamos Pai Nosso, nesse exato instante, os ouvidos do Pai que é nosso já estão voltados, os meus olhos estão vendo, os meus ouvidos estão voltados para a oração que se faz nesse lugar. Creia, você que é pai, que está me ouvindo, creia. A Bíblia diz: se eu e você que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine então Deus que é bom. Então eu e você que somos pais, basta colocarmos os nossos joelhos no chão, crendo, oração, palavra e fé, crendo que esse ciclo vai gerar relacionamento, e ao gerar relacionamento, conseguiremos fazer cobertura pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, você esposa pelo seu marido,
você filho, filha, pelos seus pais. Na Bíblia, nos Evangelhos, nós podemos ver situações onde a pessoa estava tão fraca, como aquele rapaz que não conseguia sair da maca, mas ele tinha amigos. Amigos que intercederam por ele de tal forma, que pegaram a maca e colocaram pelo telhado da casa, e apresentaram aquele rapaz na presença de Jesus. Apresentaram o nosso amigo na presença de Jesus. É coisa de amigo. Jó, em seu livro, escreve sobre o amigo que apresenta suas causas diante de Deus em oração. E a Bíblia também diz que Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. É tempo de orarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto de mim, está perto de você, está perto das nossas famílias. Ele está a um joelho, a um palmo, a um levantar de mãos, a um fechar dos olhos de nos responder. E o canal pelo qual Ele nos responde é através da oração. A Bíblia diz, o salmista diz: quem está alegre, cante hinos de louvor a Deus. E quem está triste, ore. Não que a oração esteja restrita a quem está triste. O que o salmista quer dizer é que mesmo aquele que está triste não consegue cantar, tem como caminho para o relacionamento com Deus a oração. E a oração dos justos curará o doente. Fique em pé, você que está aqui comigo. Pastor, você está sentindo falta da casa cheia? É lógico. Por quê? Porque a igreja primeira, a igreja primitiva, ela fluía muito em 3 pilares: oração, partir do pão e comunhão. Podemos orar cada um nas nossas casas. Podemos desenvolver algum nível de comunhão, é só algum, um certo nível de comunhão, pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. Mas a comunhão desejada por Jesus para os seus irmãos, quando Ele, ao invés de unigênito, se transforma em primogênito, a comunhão desejada por Ele é aquele onde nós repartimos o pão uns com os outros, repartimos a dignidade que não temos, nenhum de nós tem, mas Ele que é digno, deu o seu corpo digno, para que repartíssemos uns com os outros. Essa comunhão não tem como ser estritamente virtual. Por mais, pastora Ana, que venha a tecnologia, por mais que sejamos gratos pela tecnologia, mas eu creio que quando nos reunimos, fazemos o Salmo 133 valer a pena. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, convivam, estejam em união. É essa comunhão que nós oramos para que Deus mantenha entre nós no nível que hoje é possível, com o distanciamento físico, que esse distanciamento físico não se torne de forma alguma o distanciamento social, é apenas um distanciamento físico, mas que ele não nos acomode, para que a gente ache que não vale mais a pena, para que não desejemos mais estarmos uns com os outros fisicamente. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o seu abraço faz falta, o seu calor humano faz falta, a sua presença física faz falta. Então vamos continuar firmes, mesmo quando achamos que a nossa oração não está sendo respondida, porque de repente as coisas podem mudar, porque de repente o nosso direcionamento, quando o Senhor restaurou a sorte em Sião,
de repente. Feche seus olhos onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu sinto a tua presença em minha vida, na minha família, com os irmãos que aqui estão e com esses que também estão me acompanhando de casa, de uma forma especial. Muito obrigado pela tua palavra. Homens morreram para que a Bíblia pudesse ser tida e a vida como palavra de Deus. Não é justo hoje pregarmos que não é a palavra de Deus. A tua palavra diz: céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Então, mais do que compartilhar com esses irmãos uma opinião minha, mais do que compartilhar com esses irmãos experiências minhas, para fortalecer seu ego, para fortalecer a sua autoestima, eu quero muito poder compartilhar a tua palavra, porque é na tua palavra que nós podemos encontrar a vida eterna. Eu te agradeço por esse tempo que passamos juntos aqui. Eu te agradeço por cada família que nos assiste. Eu te agradeço por cada líder de nossa igreja. Nós estamos só começando. Nós estamos ainda aqui em fase de montagem de uma estrutura, mas a maior delas já está em nosso meio, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para os meus caminhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, e que no próximo domingo possamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia da ressurreição, de uma forma toda especial aqui nesse lugar e em cada casa também. Nós te glorificamos, te exaltamos. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, você pode encontrar a nossa igreja no Facebook, no Instagram, no YouTube também, no canal da igreja, Novo Sacerdócio, Ministério Novo Sacerdócio. Então nos siga, nos acompanhe. Você quer conhecer também um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode me achar em todas as plataformas, Pastor Douglas Santos, com 2 T's e U. Você pode acompanhar o nosso trabalho como escritor, como cantor. Então nas plataformas também, no Deezer, Spotify e tudo mais, tem lá as nossas canções. E você pode nos seguir, nos acompanhar, curtir, compartilhar, essa coisa toda. Mas acima de tudo, seja um discípulo de Jesus. Eu posso falhar, Jesus não falha. Então eu estou imitando Ele, para que eu falhe o menos possível, para que a sua vida siga sendo abençoada e edificada. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Permaneça na paz do Senhor. Permaneça em oração, porque de repente a luz pode brilhar no meio das trevas que você eventualmente esteja vivendo. Fica com Deus. Até a próxima.